Salve galera, aqui é o Leaf, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez estou trazendo Sasaki Kojiro vs Zeus. Quem venceria em Record of Ragnarok número 8? Continuando a sequência, né, dos quem venceria. E, mano, eu peço perdão. Eu peço perdão pros fãs de Sasaki Kojiro, mas eu não vejo sequer possibilidade do Sasaki ganhar. E eu acho que o Zeus não vai nem precisar da forma Adamantas dele lá pra ganhar do Sasaki. Eu peço perdão. Mas eu não vejo isso dando uma luta para a para, tá ligado? Eu imagino sim o Sasaki ganhando todos os testes de inteligência e os testes de velocidade, tá ligado? Velocidade de reação, no caso. Mas sinceramente, no matchup, Sasaki vai ser humilhado. Não vejo outro jeito. Vamos ver o que o Sheik vai dizer aqui pra tentar me convencer do contrário, né, velho? Só bora, só bora. Estavam com saudades? Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso querido Quem Venceria. E o confronto de hoje foi escolhido por vocês lá no server do Discord. De um lado, o humano que mais perdeu, aquele que conseguiu alcançar os céus como o melhor espadachim, a andorinha capaz de analisar... Mano, agora que eu percebi, eu tava achando estranho que minha iluminação não tá boa, não liguei a luz do quarto, calma aí. Acho que tá melhor agora. Não vou mexer no ganho. Bora. Analisar o abismo mais profundo. Ele, Sasaki Kojiro. Do outro lado, o deus Gostaria de deixar claro que esse é o som da minha cadeira aqui, tá? pai do cosmos, o quase que incontestável mais forte da sua mitologia. E não só isso, o mais forte do verso. O homem que busca batalhar, batalhar e batalhar. O deus dos deuses, Zeus. Zeus. O confronto entre o humano que se adapta a cada batalha Zeus. e o deus que se adapta a cada batalha. O confronto do velho dos humanos versus o velho dos deuses. O confronto entre o espadachim mais forte abaixo dos céus e o deus que comanda os céus. Nosso confronto de hoje é Sasaki... Pô, interessante toda a analogia e tudo mais, tá ligado? Tudo que os dois representam, assim, suas semelhanças e diferenças e tudo mais, velho. Sasaki vai tomar um estouro, parceiro. Kojiro versus Zeus. Antes de começarmos nossa análise, só deixa eu te lembrar de apoiar o canal com seu like, inscrição e comentários. Opa, Os claro, meu vídeos nobre. são Já sempre tá aqui, muito ó. complexos e difíceis de serem feitos. Você deve estar vendo pelo tamanho do vídeo. Então apoia o canal aí, beleza? Bem, sem mais delongas, vamos direto pra análise. Força! Vamos ser sinceros, Zeus! esse set, assim como alguns outros aqui do confronto, vai ser bem rápido. Sasaki não tem lá grandes feitos de força física pura, sendo um dos personagens com menos destaque em todo o Shumatsu nesse aspecto. Ele até tem alguns feitos razoáveis, mas vamos lá, acho que todo mundo concorda aqui que o Zeus é bem mais forte fisicamente. Exato. Tendo alguns feitos como ser capaz de sobrepujar o Shiva mesmo na sua forma magrela, destruir uma grande parte da sacada da arena com um simples prensado dos seus músculos, né? Enfim, é meio evidente que o ponto de força vai pro Zeus. Potência de ataque. Por mais que o Sasaki já tenha uma melhora aqui nesse aspecto, as coisas... Eu peço perdão. Eu acho que, mano, esse teste de força vai ser um dos mais rápidos que vai passar, tá ligado? não ficam realmente muito legais pro espadachim. Resumindo bastante, o Sasaki tem 2 a 3 golpes razoáveis. O Tsubame Gaeshi, que aplica muito da sua força física num golpe difícil de se prever, e o Zoen Zankou Banji Yoran, o golpe que cortou o tridente do Poseidon, uma arma divina, e matou o próprio deus dos mares. Porém, os Zeus têm alguns dos golpes mais fortes de Shumatsu, em especial focando na sua direta dos deuses, um golpe que focaliza e condensa toda a sua força num único golpe, num único ataque de liberação máxima de energia que preocupou o Shiva, dizendo para os Zeus tomar cuidado para não destruir os céus. Evidentemente, esse é um grande feito de potência de ataque, destruir e, os obviamente, céus, o golpe velho. mais forte desse confronto é o dos Zeus, que também vai receber o ponto de potência de ataque. Capacidade destrutiva. Tá, aí outro aspecto que o Sasaki se dá muito mal, mas essa a gente pode até revelar, afinal, né, o Sasaki ele usa espadas, focalizado né? em ataques certeiros, precisos e letais, afinal ele é um... Tá ligado? Esse negócio de potência de ataque. É potência de ataque? Eu esqueci já. Capacidade destrutiva, né? Capacidade destrutiva pra alguém que usa uma espada não faz muito sentido, né? Quem usa uma espada tem que realmente focar ali num ataque limpo, sabe? Cortar limpo. Então, esse aqui faz sentido o Sasaki perder, tá ligado? De qualquer jeito, não importa a situação, ele perderia. um espadachim, então os seus feitos de destruição são bem poucos, tendo no máximo ali demonstrado a capacidade de cortar paredes de uma casa com uma espada de madeira. Já Zeus, como comentei anteriormente, foi capaz de destruir uma sacada com um simples pressionar das mãos, e apenas o vento do seu Divine Axe foi capaz de rachar parte da mureta da arena. O Zeus não é um super destaque nesse ponto de capacidade destrutiva, mas contra o Sasaki, que basicamente inexiste nesse critério, fica óbvio que o ponto de capacidade destrutiva vai para o Zeus, aumentando ainda mais a vantagem. Agora, inclusive, eu tenho uma dúvida. Porque ele falou de uma fala do Shiva, né?
E pra ele tomar cuidado com o soco dele lá, a direita de Deus, alguma coisa assim. Já esqueci o nome do ataque, sou horrível com nomes. E ele poderia acabar destruindo os céus. Só essa citação também não eleva um pouquinho os feitos de Zeus, assim, de capacidade destrutiva. Bem que não, né? Ele analisa os fatos, ele não analisa o que pode ou não fazer, né? Ele analisa o que aconteceu. Não, faz sentido, faz sentido. Caramba, o oitavo, quem venceria, o cara não se acostumou com as regras. Fica óbvio que o ponto de capacidade destrutiva vai para os Zeus, aumentando ainda mais a vantagem. Agora vamos deixar de lado o tópico de força geral e ir para o novo aspecto de análise aqui do vídeo, a velocidade. Começando com a velocidade de ataque. Zeus, Esse talvez seja... sem sombra de dúvidas, velho. Ataca em 0.00000 sei lá quantos 0 segundos. Tá o ligado? stat mais polêmico do vídeo. Vamos lá. Zeus é sem dúvida conhecido muito pela sua velocidade. Vale aqui destacar que o seu famigerado punho que ultrapassa o tempo não é um golpe de velocidade. Ele é uma habilidade de manipulação temporal. E por isso eu não vou levar em consideração ele aqui e sim seus golpes normais, né? Em especial o Meteor Jabs dele e claro a verdadeira direta dos deuses. O Meteor Jabs, digamos, é o piso do verso de Shumatsu na questão de velocidade. Eu já comentei isso em outros vídeos do canal, que eu sugiro vocês darem uma olhada, mas o Meteor Jabs é basicamente que visto facilmente pelo Ares, o mesmo Ares que, por exemplo, não conseguiu acompanhar o Poseidon durante o Medusa Alop Demeter. Poseidon esse que o Sasaki estava conseguindo segurar as pontas e eventualmente superou afiando a sua análise. Ou seja, o Sasaki tem, por escala lógica e simples, uma velocidade maior que o Meteor Jabs dos Zeus. Mas ainda temos a verdadeira direta dos deuses. Mano, sinceramente, eu não sei se eu confio muito nas reações do Ares, velho. É porque eu fico impressionado. Não é possível que os ataques de Poseidon realmente sejam mais rápidos do que ataques acima da velocidade da luz. E o Sasaki, um humano comum, tá ligado? Só com sua previsão consiga fazer isso. Eu fico nessa dúvida, tá ligado? Pra mim, não faz muito sentido, logicamente, o Sasaki conseguir desviar disso. Diferente de Adão, né? Que, querendo ou não, ele tinha um poder, que era os olhos de Deus. Ela pode fazer algo aqui. Bom, é evidente que ela é mais rápida que o Meteor Jabs, né? Mas isso não diz muito pra gente. Afinal, fica bem difícil poder definir se esse golpe seria mais rápido que, por exemplo, o ataque do Sasaki que matou o Poseidon. Por mais que de fato o spam de diretas do Zeus seja muito rápido, é realmente difícil medir algo aqui, e na via das dúvidas o Sasaki vai estar sempre na frente por se escalar para cima do Meteor Jabs do Zeus e ser capaz de superar Poseidon em velocidade no conflito final deles. Portanto, quebrando a sequência de vitórias do Zeus, o ponto de velocidade de ataque vai pro Sasaki. Não sei se eu concordo muito, tá ligado? Não sei se é lembranças minhas da luta, tá ligado? Mas... pra mim, pelo menos, de quando eu li o Shumatsu, Poseidon, eu acho que tinha uma velocidade de ataque menor do que a de Zeus. Pelo menos era a impressão que tinha dado pra mim. Pra mim também não faria sentido qualquer outro humano conseguir desviar de golpes na velocidade que o Zeus dava, além de Adão, né? Adão, ele praticamente tem um hack que consegue fazer isso, né? Superar toda essa velocidade. Velocidade de reação. Essa é interessante. Reação nos critérios do quadro é nada mais que a percepção do personagem, a capacidade dele de reagir aos golpes lançados contra ele. Esse stat é separado de velocidade de isso com certeza o Sasaki ganha. esquiva, o nosso próximo stat a ser analisado. Ainda considerando que Zeus levou todos os golpes de Adão, né? Justamente porque existem vários personagens com mais build, né? Ou seja, mais focados em defletir e aparar do que esquivar. Zeus, por exemplo, seria um caso disso. Por circunstâncias da luta dele, né, contra o reflexo divino do Adão que contra-atacava os seus golpes instantaneamente, fica difícil dizer se o Zeus lidaria com o Sasaki desviando ou defletindo, mas sabemos que após refletir a técnica do Zeus, o Meteor Jabs, o Zeus conseguiu desviar dos primeiros socos, sem porém ser capaz de desviar dos seguintes, o que coloca a reação do Zeus ali próximo do Meteor Jabs. Sasaki, por outro lado, era capaz de acompanhar e defletir e posteriormente esquivar vários dos golpes do Poseidon. Claro, aqui muitos desses feitos do Sasaki são graças ao seu Senjou Musou, a sua habilidade de análise e previsão dos movimentos do oponente, mas infelizmente a gente não tem como separar o uso dessa técnica dos stats do Sasaki, que nem como, por exemplo, seria possível com o Buda, que luta com e sem a sua visão do futuro. Isso acontece porque o Sasaki vai estar sempre analisando. Por isso, pela mesma escala feita antes, é evidente que a velocidade de reação do Sasaki, capaz de defletir e esquivar do Medusa Alop Demeter e do Poseidon, é maior que o Zeus, colocando os Zeus em complicações aqui na luta, já
que o ponto de velocidade de reação vai pro Sasaki. Velocidade Justo, de justo. esquiva. É cheirinho de virada que chama? Se reação o Sasaki venceu, É o que eu disse no início. Eu acho que em stats de velocidade, tirando aquela velocidade de ataque pra mim, eu acho que o Sasaki levaria facilmente a maioria. Porque querendo ou não, né? A velocidade também tá ligado ao quão rápido você consegue reagir àquela coisa pra responder àquela coisa, né? A velocidade de reação tá sempre ligada aos outros tipos de velocidade já ditos. Então, eu acho que não tem ninguém que supera o Sasaki nesse quesito em Shumatsu. em esquiva, aí sim que ele tem toda a vantagem, já que os Zeus durante a sua luta tem somente um feito de esquiva, desviar dos primeiros socos do Meteor Jabs refletido do Adão. Claro, muitos podem dizer que isso não é demérito dos Zeus, ele não era capaz de desviar porque o Adão estava refletindo os golpes instantaneamente, porém como eu acabei de mostrar, um personagem pode sim desviar dos golpes refletidos pelo Adão, que nem o próprio Zeus faz no começo do Meteor Jabs. O problema é que ele não consegue mais desviar de nenhum outro golpe, como por exemplo o Divine Axe dele, o punho que ultrapassa o tempo, ou a verdadeira direta dos deuses, enfim, né, todo o arsenal de técnicas dos Zeus em resumo. Já pro Sasaki, ele era capaz de desviar facilmente das estocadas base do Poseidon, se adaptando com o seu Senjou Musou ao ponto de poder esquivar posteriormente do seu Amphitrite, Kione Tiro Demeter e claro, o golpe mais rápido e absurdo do Poseidon, o Medusa Aula Demeter. Por isso, obviamente, o ponto de velocidade de esquiva vai pro Sasaki. Velocidade de movimento. Já aqui nós temos algumas esferas de análise. Se formos analisar os feitos por si só, o Sasaki não é o tipo de personagem que aplica disparadas, ou seja, vemos poucas vezes ele fazendo uso real da sua velocidade de movimento, diferente Sim. de outros personagens como Ares, Tesla, Rajun ou o próprio Zeus, que tem na sua técnica de passadas o melhor feito Oh, perdão. nesse aspecto. Nela, os Zeus Eu não tô com essa dancinha, eu lembrei dela no anime. circunda o adversário diversas vezes, fazendo pós-imagens em volta dele, enquanto repentinamente acerta numa abertura. Já Sasaki, como eu falei, não tem feitos práticos de velocidade de movimento, mas como eu falei anteriormente também, se for por uma questão de escala, o Sasaki tem que se mover tão rápido quanto o Poseidon no Medusa Aula Demeter para poder desviar dos golpes. Aqui eu não estou dizendo que o Sasaki seria capaz de aplicar a mesma técnica do Poseidon, mas sim que para desviar das estocadas ele precisaria dessa velocidade. Só que no caso do Sasaki entra uma questão muito curiosa, que ele só desvia dos golpes do Medusa Aula Demeter quando ele alcança o Manjou Musou, momento em que ele analisou toda a criação e conseguia desviar dos golpes do Poseidon sem nem olhar para eles, de tão alta que estava a análise e a previsão dele no momento. Ou seja, esses feitos por si só não são mensuráveis em velocidade de movimento, já que o Sasaki aqui está se movendo antes do Poseidon atacar. Ok. Porém, temos outros casos do Sasaki usando sua velocidade de movimento tanto para atacar quanto para esquivar, como por exemplo quando ele aplica o Torakiri no Poseidon ou quando ele vai desviando da Amphitrite do Deus dos Mares. Por isso, apesar de ser difícil de mensurar, acredito que o Sasaki tenha mais feitos nesse stat e vai acabar levando não só esse, mas por consequência todos os pontos de velocidade para cima do Velhote Zeus. Justo. Até então, segue o que eu tava sendo dito ali no início do vídeo. Inteligência, velocidade, Sasaki vai pegando. Também sobre essa questão de velocidade de movimento, é o que eu disse antes, né? Querendo ou não, a velocidade de movimento sempre vai estar ligada com a velocidade de reação de uma pessoa, né? O quão rápido... Não é só tipo, ok, eu consigo reagir a isso, mas meu corpo consegue acompanhar essa reação que eu tive? Querendo ou não, o Sasaki consegue fazer isso, né? O corpo dele consegue acompanhar a análise e reação dele. Então eu acho justo ele ter ganhado a velocidade de movimento. Durabilidade. Agora vamos para o ponto de durabilidade que, lembrando sempre, é quanto o personagem pode tancar sem receber danos. Nesse caso, o Zeus amassa. Nesse caso, a situação complica bastante pro Sasaki, já que ele realmente não tem muitos feitos de durabilidade pra gente considerar aqui. Enquanto os Zeus, bom, os feitos dele se misturam um pouco com resistência pelo seu estilo de luta, e até por isso que eu já cito um logo após o outro, com os seus principais feitos sendo ele capaz de tancar diversos golpes do Adão, tanto refletidos quanto do próprio Adão, e mesmo assim não demonstrar dano aparente, especialmente na sua forma Adamas, onde ele comprime seus músculos e ganha uma durabilidade tremenda. Por isso aqui o ponto é óbvio, durabilidade vai para os Zeus, que iguala novamente a disputa. Resistência. Agora sim, a resistência, ao menos o Sasaki tem alguns feitos interessantes, especialmente... Eu acho que nesse caso o Zeus também vai levar, né? Tem que considerar que Zeus tava a todo momento apanhando do Adão, né? Só levando do Adão. Então, eu acho que... Ele foi só cansar no final, né? Eu esqueci de pontuar esse ponto, mas ele só foi se cansar no final quando ele viu que o Adão já tava morto, né? Então, não vejo
como Sasaki ganhar nesses quesitos, nesses stats. Ser capaz de continuar lutando exaustivamente, mesmo com um ferimento considerável na sua barriga. Mas é claro, esse não é lá um feito tão grande pro padrão de Shumatsu, especialmente pro oponente do Sasaki hoje que tanca milhares, se não milhões de golpes, e ainda continua lutando mesmo depois de ter a cabeça virada por um soco do Adão. Enfim, né, o ponto de resistência vai pros Zeus e a virada do velhote grego aconteceu, hein. Estamina. Aqui talvez seja um dos, se não o stat mais disputado do confronto. Falando sério, esses dois aqui são monstros em estamina. Sasaki, mesmo antes do Ragnarok, demonstrou ser capaz de treinar por longos períodos sem descanso, e durante a sua luta com Poseidon, ele tinha estamina o suficiente para se manter de pé defletindo contra-ataques como Amphitrite e Medusa Alop Demeter. Dois golpes incessantes de spams tremendos que exigem muito... Mano, eu peço perdão aqui, eu interrompi o vídeo aqui, mas eu quero saber o quanto o Sheik treinou pra conseguir falar o nome dos golpes sem errar nenhum, velho. Eu não sei se ele já decorou, se ele tem um roteirinho ali pra ele ler o nome dos golpes, tá ligado? Eu não consigo, velho. O nome dos golpes do Poseidon aí, muito difícil. Do adversário. E tudo isso Sasaki fazia ferido enquanto ampliava sua análise contra o Poseidon. Já Zeus tem alguns feitos como lutar por um tempo indeterminado, porém provavelmente longo, contra exércitos de gigantes na gigantomaquia, além de enfrentar Cronos e, é claro, Adão por um tempo considerável. No caso, Zeus enfrentou Adão por 7 minutos, mas na forma Adamas mesmo, apesar de não ser dito, deve ser uns 3 ou 4 minutos no máximo. E apesar de parecer pouco, ao levarmos em consideração que boa parte desse tempo era o Zeus que nem uma locomotiva de socos e fúria, atacando para todos os lados com tudo, e recebendo todos os golpes de volta a fim de sobrecarregar o Adão, é um feito bem impressionante. Sim. Basicamente a gente tem que traçar aqui um critério do que é mais impressionante e relevante, defletir e aguentar um tempo incessante do Medusa Alop Demeter do Poseidon, ou aguentar os milhares de socos refletidos do Adão contra os Zeus naquele spam maluco do final da luta deles. Considerando que a maioria dos spams lá tava sendo feito no golpe mais forte de Zeus, né? Posso estar enganado. Essa direita de Deus? Alguma coisa? Já esqueci o nome do golpe. Tá ligado? Tava pelo menos no mesmo nível, potência de ataque dos golpes mais fortes de Zeus, né? Os golpes de Adão. E já foi dito antes, né? Que o golpe de Zeus com certeza é um dos mais fortes do verso de Shumatsu. Eu acho que temos a resposta. Apesar de eu achar isso muito parelho e merecedor de um empate aqui no confronto, o Zeus me parece ter mais vantagem por estar tomando a ação do ataque, gastando mais energia para manter a sua forma Damas e ainda atacar, enquanto o Sasaki está se mantendo na defensiva. Por isso, apesar de muito próximo, o ponto de estamina vai para o Zeus, totalizando agora 6-4 para o Deus. Tolerância à dor. Aqui a briga fica muito... Zeus. Mano, Zeus não demonstrou dor em nenhum momento, né? Pelo menos não que eu me lembre. Triste. Sasaki não é um personagem com uma alta tolerância à dor, diferente do seu rival Poseidon, né? E até mesmo as feridas mais leves no Sasaki acabam afetando e cansando ele, Bichinho tava especialmente quando velhinho. Deus dos Mares o acertou na cintura. Já no caso dos Zeus, além de ele tomar diversos golpes refletidos de volta contra ele, ainda conseguiu ficar relativamente de boa após ter as mandíbulas e os dentes quebrados pelo Cronos, ter o pescoço quebrado pelo Adão e até mesmo consertar o próprio pescoço quebrado com as próprias mãos para continuar lutando. Além disso, na forma Damas, o Zeus inflige sobre o próprio corpo extrema tensão, a ponto da sua carne ser quase rasgada e ele esmagar os seus músculos e ossos. Mas apesar da imensa dor de ter o seu corpo destruído por dentro, Zeus é capaz de segurar a transformação por vários minutos. Por isso fica meio óbvio, né, o ponto de tolerância à dor vai pro Zeus. Justo. E aí? Aqui não tem muito o que Aqui é o que eu falei, Sasaki vai levar também. discutir. Os Zeus mal têm feito de inteligência pura, no máximo sabendo jogar xadrez contra o Ares, enquanto o Sasaki no geral se demonstrou um lutador extremamente inteligente, conhecendo diversas lendas e conceitos como por exemplo o fluxo de Ki que o Kenshin Hwang consegue afetar, ou entender o conceito de teleporte do Tesla sem nem existir na época o teleporte. Claro, quando o assunto é conhecimento puro, talvez o Zeus tenha mais, afinal ele é extremamente antigo e demonstrou conhecer coisas como o caos do Beelzebub, a condição do despertar do Mjolnir do Thor, o Icor de Ares, enfim, várias coisas que pouquíssimos deuses tinham conhecimento. Mas no geral, Sasaki consegue se utilizar do conhecimento dele muito mais que os Zeus, tendo muito mais conhecimentos práticos e por isso o ponto de QI vai pra ele. QI de batalha. E agora sim, esse é um ponto debatível. No primeiro olhar, as pessoas pensam que o Zeus é só um maluco viciado em lutar qualquer que bate, mas na realidade ele demonstrou alguns conhecimentos bem interessantes, não só de análise e percepção de batalha, como quando ele entendeu o plano final do Tesla ou a estratégia do Buda para vencer o Rajun.
Sim, sim, com certeza. Os Zeus tem sido um ótimo comentarista em Shumatsu, né? Pra explicar as coisas que acontecem durante as lutas. O Kei de batalha dos Zeus é absurdo, mas ainda acho que o Kei de batalha do Sasaki é muito maior. Considerando tudo que ele fez na própria luta e tudo que ele também narrou igual Zeus depois da luta dele, né? Mas claro, né, em especial ele criar uma estratégia baseada no tudo ou nada para sobrecarregar os olhos do Senhor do Adão, o reflexo divino. No caso do Sasaki, ele não fica para trás. Ele entende como funciona a forma de armadura e a forma da besta do Kin na primeira vez que olha, assim como entende a origem da postura fantasma do Okito durante a 10ª rodada, vendo-a uma única vez. Além disso, durante a sua luta com Poseidon, ele demonstrou uma capacidade analítica incrível, sendo capaz de mimetizar e aperfeiçoar as técnicas de seus amigos espadachins e, claro, o maior feito dele, obviamente, envolve o Senjou Musou. Alguns podem dizer que é roubo, e de fato esse aspecto vai se encaixar tanto no Battle Key quanto no Hacks, mas o Senjou Musou do Sasaki não é uma habilidade externa, tipo as 8 consciências do Buda, a visão do futuro dele, né? É algo que vem da mente do Sasaki. Com essa habilidade, o Sasaki consegue memorizar e analisar os movimentos mais simples do oponente e formar uma simulação deles dentro da sua mente. Só o ato dele conseguir prever golpes por meio dessas presunções afiadas já demonstra um grande conhecimento de batalha, ainda mais quando, no caso da 3ª rodada, ele nunca tinha visto Poseidon lutar. Por isso, apesar de bem disputado, o ponto de QI de batalha vai pro Sasaki, que volta ao jogo. Hacks. E aqui, senhoras e senhores, pode ser o... Aqui eu não sei analisar. Aqui eu vou estar confiando totalmente no Shake. Grande fator decisivo desse confronto, pois temos aqui o embate entre usuários de dois dos mais fortes hacks de Shumatsu, dois das maiores habilidades do mangá. E como já estava comentando anteriormente, eu vou começar pelos hacks de Sasaki Kojiro. Durante a sua luta no Ragnarok, Sasaki demonstrou alguns hacks bem interessantes, como por exemplo, maestria em katanas, tanto o estilo de uma espada com a sua Monohu Shizao, quanto o estilo de duas espadas com o estilo Nintengan Ryu, a manipulação de medo e manipulação de percepção limitada, demonstrada quando ele fez o seu mestre do dojo, o Toda, temer o Sasaki apenas com levantar da mão, né, quando ele viu ali a morte quando o Sasaki fez aquele movimento, e é óbvio, o arsenal de hacks de Sasaki Kojiro vindo da sua percepção, o Senjou Musou, que confere a ele a análise de informações, onde o Sasaki pode escanear o seu oponente recolhendo informações como postura, respiração e até o piscar dos seus olhos. Por meio desse scan do oponente, ele pode recriar essa imagem dele na sua mente e projetar uma luta mental entre ele e esse scan do oponente, simulando diversas batalhas hipotéticas contra esse scan, e podendo fazer isso até durante a luta em si, o que confere a ele uma capacidade de prever os movimentos do oponente por já ter lutado com ele durante a sua simulação mental, ou seja, conferindo a ele o hack de pré-cognição, mais especificamente pré-cognição analítica, que é a capacidade de prever os movimentos alheios por meio da informação do ambiente e do próprio oponente. Perdão essa parte que eu tava mais concentrado só ouvindo ele, mas realmente não sei, aqui eu já não sei argumentar, tá ligado? Dessa habilidade, o Sasaki conseguiu também adquirir mimetismo de poder, podendo copiar as técnicas e estilo de vários dos espadachins que ele já enfrentou durante a sua vida. E você acha que tá pouco? Calma que isso foi só o Senjou Musou, a defesa de 1000 imagens, porque durante a sua luta o Sasaki acabou alcançando uma evolução dessa habilidade, o Manjou Musou, a defesa infinita de imagens, evoluindo a sua habilidade de escaneamento para não só ser capaz de escanear os movimentos do seu oponente, como também escanear o ambiente em volta dele até os mínimos detalhes, como por exemplo as vibrações do ar e o tremor da terra, até mesmo podendo analisar toda a criação de uma só vez. Com isso, ele ainda recebe um último hacks, desenvolvimento acelerado. Um hacks onde seu usuário aumenta uma ou mais estatísticas por meios externos, como outras habilidades, que é o caso do Sasaki. No caso dele, né, ele consegue processar como evitar ataques dos seus oponentes, ganhando experiência contra eles e sendo capaz de... Se você estiver no barulho de bolinha batendo no chão, meu cachorro tá brincando aqui, velho. Por isso que eu tô até olhando várias vezes pra lá. E evitá-los, mesmo que não possa vê-los totalmente, como acontece algumas vezes durante a luta contra o Poseidon. Posteriormente, o Poseidon lança golpes mais rápido que o Sasaki pode acompanhar, porém mesmo assim ele foi capaz de se adaptar a essa velocidade e analisá-la novamente. E esse ciclo continuou mais umas 3 vezes até o Sasaki alcançar o fundo do abismo do Poseidon e então poder finalmente prevê-lo por completo. O Sasaki é simplesmente brutal quando o assunto é hacks. Seu personagem inteiro é baseado na sua previsão
visão analítica, e isso torna um dos personagens mais fortes de Shumatsu sem dúvidas. Agora, é possível que o Zeus ultrapasse o Sasaki nesse aspecto? Bem, o Velhote do Olimpo também tem alguns hacks bem interessantes na manga. Indo para as mais básicas primeiro, ele tem manipulação de ar limitada por meio do seu machado divino, que lança uma grande corrente de ar, e também tem resistência e manipulação de medo por ser capaz de resistir à aura amedrontadora do Odin e conseguir ele mesmo implicar medo e temor em quem assistia sua luta com Adão ao entrar na forma Adamas. Indo para os hacks mais relevantes dele, ele demonstrou ter mismetismo de poder, assim como o Sasaki também tinha, demonstrado quando ele foi capaz de copiar e aprender o punho que ultrapassa o tempo que o seu pai usou nele durante a Titanomaquia. Ele também tem criação de pós-imagens por meio do seu footwork, além de regeneração em escala leve/média, que nesse caso é ele ser capaz de curar feridas que normalmente deixariam grandes cicatrizes, como por exemplo o pescoço quebrado que ele conserta simplesmente virando ele pro lado certo. E com isso eu já puxo um dos seus hacks mais destacados, o controle corporal, manipulação de músculos, demonstrado nas diversas vezes que ele aumenta o seu músculo, que obviamente dão a ele um aumento de força física tremenda. E por meio desse controle corporal ele recebe diversos hacks menores, como amplificação de estatísticas, justamente por poder aumentar sua força física, velocidade, resistência e status físicos no gerais, aí ao entrar na sua forma bombada, e claro, a sua forma Adamas, acessada quando Zeus comprime seus músculos ao ponto de eles fazerem os seus velhos ossos tremerem. Okay. Com essa forma, ele adquire manipulação de energia limitada e aumento de dano, dois hacks advindos da verdadeira direta dos deuses, um golpe capaz de aplicar toda a energia e força dos Zeus em um soco, gerando o golpe mais forte dele. Apesar de dar um grande aumento de força de ataque e durabilidade aos Zeus, em condições normais ele só pode manter a forma Adamas por 12 ou 13 minutos, enquanto muito machucado como ele estava pelo Adamo, ele consegue manter uns 5 ou 6 minutos. Mas claro, eu deixei o melhor pro final, o melhor hacks dos Zeus, que são o melhor hacks da obra, sua manipulação limitada de tempo, né? Manipulação temporal, advinda do punho que ultrapassa... Não foi limitada. O tempo, o golpe absoluto capaz de ultrapassar e transcender o próprio conceito de tempo. Essa técnica foi usada 2 vezes contra os Zeus pelo Cronos quando ele era jovem e refletida pelo Adão durante a sua luta no Ragnarok, e ambas causaram danos consideráveis no próprio Zeus, além de, claro, por si só serem um golpe fora do tempo normal, ou seja, com o oponente sendo incapaz de sequer raciocinar direito. Adão só conseguiu fazer isso, só conseguiu contra-atacar os Zeus por causa do seu reflexo divino, uma habilidade extremamente específica e útil contra o deus. E por mais que o Senjou e o Manjou Musou do Sasaki sejam extremamente apelões, eles ainda têm formas de o oponente lidar com eles, seja aumentando a sua velocidade, força, colocando algum empecilho para dificultar a análise do Sasaki, enquanto para os Zeus, em especial por conta da sua manipulação temporal, ele basicamente tem um hacks indefensável em quase todos os aspectos aqui, com o Adão sendo uma das, se não a única exceção do verso, além de alguns outros hacks bem interessantes que os Zeus também têm, como manipulação corporal e a sua regeneração. Por causa disso, por causa dessa soma de fatores, o ponto de hacks vai para os Zeus. Matchup. Ok, justo. Até então, adivinhei tudo. eu joguei no início do vídeo. Sasaki leva velocidade, QI. Zeus leva o restante. Quer dizer, a questão de hacks ali também, mas não me garanto muito, porque não conheço muito. Mas, tamo aí. Só falta os Zeus ganhar agora. Que é o que vai acontecer, eu acho. Jake? Por causa disso, por causa dessa soma de fatores, o ponto de hacks vai pros Zeus. Matchup. E finalmente chegamos no último e derradeiro ponto que decidirá qual o velho mais forte de Shumatsu e quem será o vencedor dessa batalha. Vale primeiro considerar nessa análise que essa batalha vai ser muito mais difícil do que alguns de vocês previram, e isso é claro pela alta velocidade do Sasaki conferida pelo seu Senjou Musou. Esquiva, reação, ataque, tudo isso o Sasaki é superior, e isso obviamente daria muito trabalho aos... Inclusive eu tenho uma dúvida, é o Sasaki com as habilidades dele já upada, tá ligado? No final dele na luta com o Poseidon, ou é ele se adaptando igual fez na luta contra o Poseidon, tá ligado? Porque se for realmente a forma final, onde ele tá analisando todas as vibrações e tudo mais, eu acho que ali Sasaki consegue, tá ligado? Uma chancezinha. Mas Zeus ainda leva, velho. Não vejo outro cenário a não ser Zeus ganhando.
Zeus, que apesar de ter uma ótima durabilidade e resistência, ainda assim tem poucos recursos para lidar com isso e tem poucos feitos contra uma arma divina como a Mono Hoshizal do Sasaki. E especialmente ele vai ter muita dificuldade no começo da luta. Por exemplo, não é impossível que o Sasaki consiga arrancar um olho ou fazer no mínimo um estrago razoável no Zeus com um Tsubame Gaeshi ou um Torakiri, duas técnicas marcantes do Sasaki de quando ele ainda está no seu processo de análise. Além disso, golpes como Meteor Jabs, Divine Axis, aquele footwork do Zeus, tudo isso é muito lento e o Sasaki facilmente preveria e se adaptaria a isso, podendo se esquivar ao defletir de tudo ou no mínimo de boa parte. Porém, os problemas pro Sasaki começam a aparecer com o punho que ultrapassa o tempo. Durante o Senjou Musou é evidente que o Sasaki não conseguiria prevê-lo. Se ele não conseguiu nem prever o aumento de velocidade comum do Poseidon, imagina um Hax temporal. E obviamente, dada a potência do golpe, o Sasaki ficaria muito ferido. Claro, alguns poderiam dizer que a luta acaba aqui, né, visto que o Zeus teve o pescoço virado por esse mesmo golpe refletido pelo Adão. Mas aí que tá, o Zeus estava indo contra o Adão, né, na direção do Adão, ou seja, ele tomou um golpe na direção contrária da que ele estava indo. E o reflexo divino por si só não é uma cópia de potência de ataque, só da técnica em si. Então é difícil definir que esse exato dano que o Zeus tomou, né, o pescoço quebrado, seria o mesmo dano que ele daria pro Sasaki. Bom, se for levar por esse caso, eu acho que seria o dano até maior, não. Considerando que o Sasaki não tem resistência nenhuma. Quer dizer, resistência nenhuma também é muito grande, tá ligado? Mas ele é ferido muito mais facilmente que Zeus. Sei, eu posso estar louco, mas eu acho que a luta acaba aqui. Bom, fato é que o Sasaki tomaria danos consideráveis e ficaria tão ruim ou até pior do que ele ficou com o Poseidon no final da luta. Provavelmente ficaria pior até. E aqui temos que partir logo para a análise que importa, com os dois entrando nas suas formas e estágios máximos, o Manjou Musou e a forma Damas. Fake, o Zeus não poderia finalizar essa luta com outro punho que ultrapassa o tempo sem precisar entrar na forma Damas? Eu acredito que não. Após ver a técnica pela primeira vez, o Sasaki já poderia prever a sua trajetória, e mesmo que ele não conseguisse se mover no tempo parado, ele pode aproveitar o intervalo do tempo que os Zeus têm para carregar o ataque para se mover e contra-atacar os Zeus antes. Pode parecer loucura, mas lembre-se, o Sasaki tem mais velocidade de movimento e de ataque que os Zeus, escalando junto com o Medusa Alop Demeter do Poseidon, que escala para cima do Meteor Jabs que o próprio Zeus foi incapaz de desviar. Então sim, aqui vai mais um ferimento para conta do deus. E talvez o Zeus tenha até um braço arrancado nessa brincadeira, mas como o Sasaki estaria trabalhando no limite para evitar um segundo punho que ultrapassa o tempo, e por realmente a gente não ter parâmetros, é difícil dizer com certeza que o Zeus teria seu braço arrancado. De qualquer forma, arrancado ou não, o Zeus ainda ia ter o seu trunfo negado, e é claro que aí ele iria entrar na sua forma Adamas. E como falei, forma Adamas versus Manjou Musou seria a questão decisória dessa luta. Aquele que sair vencedor desse embate de técnicas será o vitorioso. Primeiro vale a análise que o Sasaki não alcançaria o Manjou Musou ao mesmo tempo que o Zeus se transformaria na forma Damas, pelo simples fato que para o Sasaki alcançar o Manjou Musou, ele tem que analisar e alcançar o fundo do abismo do seu oponente, entender todas as suas habilidades e expandir completamente a sua análise, coisa que só vai acontecer quando ele enfrentar os Zeus Adamas, assim como foi com o Poseidon no seu Medusa Alop Demeter. E por isso Sasaki estaria em extrema desvantagem, tendo que tancar e resistir aos golpes fervorosos dos Zeus na forma Damas, que caso não lembrem, spamavam uma chuva de golpes como Divine Axis, Meteor Jabs, verdadeira direta dos deuses e punho que ultrapassa o tempo. A verdadeira direta dos deuses já seria um problema por si só, pois é um golpe que o Sasaki teria que prever de novo, e mesmo após prever ele provavelmente defletiria assim como fez com o Poseidon. O problema é que a direta dos deuses é muito mais forte que uma estocada dos Poseidon, e isso pode gerar dificuldades ao Sasaki quando sua missão aqui é resistir a esse avanço brutal. Mas claro, o seu principal problema é inevitável e óbvio, a chuva de punhos que ultrapassa o tempo sem tempo de carregamento do golpe, ou seja, sem uma janela para o Sasaki ir aproveitar e atacar. Aqui o máximo que o Sasaki pode fazer é prever o caminho que o punho vai percorrer no tempo parado e se precaver defendendo-o antes do Zeus de fato parar o tempo. Com um soco ou outro eu até compreenderia a possibilidade, mas com um spam gigantesco desse, aí fica difícil de ajudar o Sasaki. Aqui o velhote tem as chances contra ele, e é realmente muito provável que ele ceda, e após tomar alguns bons socos direto, ele caia nessa batalha. Mas existe a chance dele se adaptar antes e alcançar o Manjou Musou contra os Zeus. Se isso acontecer, há uma chance do Sasaki vencer?
Bom, no Manjo Musou, Sasaki era capaz de desviar de olhos fechados dos golpes do Poseidon, e dos Zeus não seria diferente, até mesmo de superá-lo numa disputa de velocidade, coisa que o Sasaki também poderia fazer. Não ironicamente, aqui sim é possível que, nesse estágio, o Sasaki possa arrancar um braço dos Zeus e causar ferimentos consideráveis nele graças à sua arma divina, que querendo ou não, é bem afiada e com certeza vai ferir os Zeus que não têm feitos para tancar uma arma divina na pele. Porém, de novo, eu odeio ser repetitivo, mas é a realidade, uma chuva de spams de soco que, no tempo parado, o Sasaki não pode só se mover como não pode analisar, que é o principal fator dele aqui, é simplesmente outro nível. É além do que o Sasaki apresentou no final da luta contra o Poseidon. Em circunstâncias normais, mesmo que o Sasaki conseguisse alcançar um contexto parecido com o que ele alcançou com o Poseidon contra os Zeus, sendo capaz de aplicar nos Zeus o seu Soen Zankou Banjirioran, que é o golpe que matou o Deus dos Mares, o que por si só eu já acho difícil, o Zeus simplesmente iria contra-atacar imediatamente com um punho que ultrapassa o tempo que o Sasaki não conseguiria prever, ou se conseguisse, mal teria tempo para desviar ou defender antes do tempo parar, e tomaria esse dano parcial ou inteiro, e depois disso o Zeus usaria mais um, e mais um, e mais um, e enfim, mesmo para análise suprema em Shumatsu no Valkyrie, eu vejo o Sasaki na desvantagem aqui nesse duelo, sendo incapaz de criar uma abertura contra a locomotiva maluca dos Zeus Adamas, e tendo muita dificuldade de prever e defender contra a manipulação temporal do Deus dos Deuses. E por isso, nesse confronto de velhos e Shumatsu, no confronto entre o espadachim mais forte abaixo dos céus e o deus que comanda os céus, o vencedor é Zeus. E aí, gostou da análise? Me diz aí qual a sua opinião sobre isso. Justo. Eu acho que Sasaki perderia até antes, tá ligado? Eu acho que ele perderia até antes. Mas acho justo ali o Sheik ter dado a vitória pra Zeus, né? É o que eu cravei ali desde o início. Se Sasaki ganhasse, aí sim eu teria que ficar aqui meia hora argumentando com minha memória ruim o motivo que Zeus ganhasse, tá ligado? Mas o justo. Ainda acho que um punho que ultrapassa o tempo na potência de ataque de Zeus seria algo que Sasaki não conseguiria tancar, tá ligado? Tipo, o Adão poderia estar tancando em corpo, tá ligado? Os ataques de Zeus. Mas será que Zeus conseguiria quebrar uma arma divina com essas potências de golpe, tá ligado? Considerando ainda que uma katana não é feita, assim, pra receber dano direto, né? Ela é mais frágil, assim. É mais pra defletir mesmo. Eu acho que é diferente se tentar defletir punhos, não? Não sei. Acho muito que até a arma divina do Sasaki não tacaria. Mas aí é especulação. Não vou considerar como verdade, não vou considerar como coisa na luta, tá ligado? Mas eu acho que no primeiro punho que ultrapassa o tempo do Zeus, vamos dizer que ele conseguiu desviar todos os golpes do Zeus, né? Primeiro punho que ultrapassa o tempo do Zeus, eu acho que acabaria ali pro Sasaki. Ele não tem resistência nenhuma pra suprir esse dano, né? Considerando que todos os golpes que ele levou do Poseidon ainda foi ele desviando por pouco, defletindo um pouco, tá ligado? Não tomando golpe direto e já ficando ferido daquele jeito. Não sei. eu acho que Zeus aqui era indiscutível que ganharia. Esse confronto e comenta aí embaixo os próximos embates que você quer ver aqui no quadro. Lembrando sempre de me seguir nas redes. Justo. Ok, muito obrigado. Nossa, bom vídeo, velho. É isso. Acabei já falando tudo que eu tinha pra falar, né? Antes de ver se o vídeo tinha acabado mesmo. Mais um outro ótimo vídeo de quem venceria do Sheik, velho. Parabéns. Como sempre, ele faz uma análise muito boa. Essa parte final eu fiquei mais calado mesmo por tá prestando atenção na luta, tá ligado? Como se estivesse vendo ali a luta acontecendo mesmo. Mas tanto em hacks quanto no matchup eu acho que eu não tenho muito o que acrescentar, né? Não tenho muito como acrescentar. Além de estar ali entendendo a visão do Sheik sobre o assunto. Eu acho justo. Achei justo tudo que aconteceu aqui. Ainda acho que velocidade de ataque Zeus levaria. Mas também não é impossível o Sasaki ganhar, sabe? É isso. Eu espero que tenha gostado do vídeo. Eu espero que tenha gostado da minha reação. Nos vemos no próximo. Falou.